Nós vamos ler o versículo 1 até o 10. Lucas 19, de 1 ao 10. Pedir aos irmãos que se coloquem em pé, por favor, para nós fazermos a leitura. Lucas 19, de 1 ao 10. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Neste momento nós queremos pedir a Tua direção para a mensagem desta noite, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, dando entendimento da Tua Palavra. Se há alguém aqui, ó Deus, ainda em nosso meio, que não tem Jesus como Salvador, que essa mensagem dessa noite sirva de reflexão e possa impactar as suas vidas. Enquanto a nós também, ó Deus, nos ensine, por meio desse texto, a nos parecermos mais com Jesus e a cumprirmos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para nós fazermos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos textos, podemos assentar, irmãos. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Quem nunca ouviu a história de Zaqueu? Ou qual criança que nunca ouviu na escola dominical, desde a tenra idade, desde pequenininho, a história de Zaqueu, de um homem pequenino que desejava ver Jesus, mas ele não conseguia, porque além da sua baixa estatura, havia uma multidão na frente dele, e ele não conseguia enxergar a Cristo. Um homem que usou do seu esforço, e até mesmo da sua esperteza, sem ter vergonha das pessoas que estavam ao seu redor, ele correu a passos largos, e logo arregaça ali sua túnica, sobe numa árvore, no caminho por onde Jesus estava passando, para poder ver o Senhor. É interessante que nessa história, que nós já ouvimos, com certeza você já ouviu outras reflexões nesse texto, que as crianças também escutam, mas sempre é destacado, e merece ser destacado, a vida de Zaqueu. Mas, quando Lucas escreve o seu evangelho, Lucas tem no seu coração falar e apontar principalmente, não para a ação de Zaqueu, mas principalmente para a ação de Jesus sobre a vida de Zaqueu. Então, o foco do texto não é o Zaqueu em si, mas é o que Jesus fez por Zaqueu. Assim, eu reconheço, irmãos, que existem algumas atitudes, algumas facetas, vamos dizer assim, da vida de Zaqueu, que são boas
e que merecem sim ser destacadas. Mas eu repito que o principal destaque desse texto é o que Jesus fez por Zaqueu. E nós temos aqui no texto uma declaração enfática feita pelo próprio Jesus a respeito da sua missão. Ele se apresenta como aquele que procurava e salvava, ou que veio para procurar e salvar os perdidos. A palavra aqui para buscar, que aparece no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar, ela é melhor entendida como procurar, ou melhor, como procurar, é isso mesmo. Jesus veio procurar aqueles que estavam perdidos. Quando Jesus vê Zaqueu, é como ele estivesse passando o seu olhar naquela multidão, como um raio-x, e procurando alguém que pudesse ser salvo. Por isso que o título da mensagem essa noite é: Jesus procura e salva os perdidos. E Jesus fez isso com a vida de Zaqueu. Jesus procurou Zaqueu e Jesus salvou Zaqueu da perdição eterna. E quando nós olhamos aqui, irmãos, para a vida de Jesus, o que ele fez, da forma que ele agiu, nós vemos que Jesus procura e salva os perdidos, mesmo que esses perdidos sejam os piores dos pecadores. Versículos 1 e 2 diz assim que Jesus entrou em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Agora presta atenção na descrição: e era este um chefe dos publicanos e era rico. Ele não era só um publicano, ele era um chefe dos publicanos e ele era rico. Com certeza, no meio da multidão que seguia Jesus naquele momento, havia vários pecadores perdidos, várias pessoas que precisavam de salvação. Jesus não precisaria procurar muito para encontrar perdidos naquela multidão, pois Jesus estava rodeado de pessoas perdidas e que precisavam da salvação eterna. Mas, irmãos, dentre esses pecadores, dentre esses perdidos, um se destacou ali. Era um pecador que até os demais pecadores rejeitavam. Sabia disso? Zaqueu era um pecador que era rejeitado por outros pecadores, e ali estava em cima de uma árvore, prestes a cair como uma manga podre no chão, mas ele estava lá para ver Jesus passar. Era Zaqueu, o publicano, o rico, não somente isso, mas o chefe dos publicanos. No capítulo anterior, nós já encontramos Jesus dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É lógico que camelo aqui merecia um estudo mais particular, mas nós não temos tempo para fazer isso nessa mensagem. Mas camelo poderia ser mesmo um animal, poderia ser um nó dado numa corda de sisal muito grande que era quase impossível ou impossível passar por uma agulha, que também poderia ser uma porta estreita onde passavam os animais. Mas o que Jesus está falando aqui é que existia ou existe uma dificuldade, ou existia pelo menos naquela época, de uma pessoa que tem o seu coração preso nas riquezas, na ganância, uma pessoa que tem o seu coração preso na soberba, no pecado, e que é difícil se desprender de tudo isso para ver Jesus, para encontrar Jesus. O rico Zaqueu parecia um caso perdido, como eu também parecia, como você parecia. O rico Zaqueu, o publicano, parecia alguém igual aquele homenzinho torto da música, que havia um homenzinho torto, uma casa torta, né? Mas Jesus sua vida endireitou. Conhece esse cântico? De criança, né?
Mas, irmãos, por mais que somos tortos e que somos perdidos, por mais que Zaqueu fosse um publicano e que na visão do homem e das pessoas não tivesse jeito, para Jesus, o pecador tem jeito. Jesus veio para procurar e salvar o pecador. Além de rico, irmãos, Zaqueu era publicano, e o versículo 2 diz que ele era um chefe deles, e os publicanos, por serem judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos de formas ilícitas, eles cobravam mais do que deveriam cobrar, eram considerados como traidores do povo e grandes pecadores dentre os demais pecadores. Os publicanos aparecem muitas vezes no Novo Testamento como símbolo de pecadores, como por exemplo, quando Jesus os cita em Mateus 18, quando ele diz que é necessário considerar o pecador não arrependido como um gentio e publicano. Você lembra disso? Olha, se você conversar com ele e ele não te ouvir, considera como gentio e publicano. Porque Jesus usa o exemplo, porque gentio e publicano eram os piores pecadores daquela época. Mas também Jesus diz em Mateus 21, 31, que esses publicanos, eles estavam no mesmo nível daquelas mulheres que eram meretrizes naquela época. Você percebe então como que eles eram pecadores, como eles eram considerados naquela sociedade? Mas ali, irmãos, estava esse Zaqueu, um pecador símbolo de pecado naquela cidade, e Jesus o encontrou, porque ele o procurava. Jesus procura os pecadores nos dias de hoje. Jesus procura pecador e quer salvar aqueles que são pecadores. E os piores dos pecadores, eles têm jeito para Jesus Cristo. Mas Jesus, irmãos, porque ele procura e salva os pecadores, de que forma ele faz isso? Ele faz isso indo aos perdidos e tomando a iniciativa. Percebe o versículo 5 que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então é lógico e claro no texto que quem olhou para Zaqueu e procurou Zaqueu e chamou Zaqueu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, nessa ocasião, ele mostrou que procura e salva perdidos, tomando a iniciativa para isso. Então, uma mensagem pregada, um folheto entregue, um momento de evangelismo que seja uma oportunidade que Deus está te dando para ouvir a palavra, é Jesus procurando a sua vida para te salvar. E é fácil nos enganarmos aqui nesse texto, irmãos, e acharmos que Zaqueu tomou a iniciativa. A iniciativa não foi de Zaqueu. Não foi Zaqueu que tomou a iniciativa. Pois Zaqueu, ele correu à frente do povo, subiu em uma árvore para ver Jesus, mas sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele fez isso? Porque Jesus o chamou. Se Jesus não tivesse chamado Zaqueu, ele apenas teria visto Jesus passar e não teria tomado nenhuma das suas atitudes. Mas por que ele agiu? Porque Jesus agiu primeiro do que ele. E com certeza foi uma grande surpresa para todos, né? Foi uma grande surpresa, irmãos, porque é assim que Jesus age. Enquanto nós queremos nos afastar dos pecadores e dos piores pecadores, Jesus vai para perto deles. É assim que Jesus faz. Jesus age e vai até o pecador. Ele poderia, Jesus, ter muito bem passado de longe, naquele momento, sem mesmo olhar para Zaqueu, sem dar a atenção para Zaqueu, mas ele não faz isso, irmãos. Na sua graça, na sua misericórdia, Jesus para, se coloca em pé, olha para Zaqueu e chama Zaqueu para o seu lado. Só faltou Jesus dizer admirado: ah, Zaqueu,
você está aí, né? Eu estava te procurando, meu amigo. Eu estava te procurando. E veio Jesus para isso, irmãos. Jesus veio para salvar, buscar e procurar os perdidos. Ali estava um homem reconhecidamente perdido e que, como qualquer um aqui essa noite, precisava e precisamos de Jesus. Nesse ponto, irmãos, no mínimo para nós aqui, fica uma grande lição. Jesus procura encontrar. E quem procura encontrar, naturalmente toma a iniciativa. E Jesus tomou a iniciativa com Zaqueu, Jesus tomou a iniciativa com a minha vida, e Jesus tomou a iniciativa com a sua vida. E se você entrou aqui essa noite e não tem Jesus como seu Salvador, Ele está tomando a iniciativa de permitir que você ouça essa palavra, para você reconhecer que é um pecador, assim como Zaqueu, nada melhor do que ele, mas Jesus está passando os olhos em você agora e te dando chance para você entregar a sua vida a Ele. Estamos nós, irmãos, também procurando os perdidos no mundo? Estamos nós também procurando aqueles que precisam de salvação? Ou apenas nos colocamos à disposição para aqueles que nos procuram? Existe uma diferença. Você procurar, assim como Jesus procurou Zaqueu, para apresentar a mensagem de salvação, ou ficarmos parados, esperando que as pessoas nos procurem, para aí nós falarmos de Cristo. A verdade é que nós precisamos procurar as pessoas, assim como Jesus fez. E Jesus nos ensinou, com o seu exemplo, tomarmos a iniciativa de irmos atrás das pessoas para pregarmos o Evangelho. Jesus procura e salva os perdidos. Como? Salva aqueles que são piores, seja quem for, o pior dos pecadores, assim como Zaqueu. Jesus procura essas pessoas. Jesus vai até os perdidos e toma sempre a iniciativa. Em terceiro lugar, nesse texto, no versículo 7, diz assim: e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus salva e procura os perdidos, sem se importar com as críticas dos que evitam os perdidos. Agora, irmãos, o texto mostra uma multidão que, ao ouvir Jesus e ver Jesus tomando aquela sua iniciativa, murmura contra ele, porque não era normal uma pessoa da época ir jantar e fazer uma visita na casa dos piores pecadores daquele momento. Mas Jesus vai até lá, e Jesus passa a noite na casa de Zaqueu, e muitos murmuraram contra Jesus, dizendo assim: olha lá, vai comer com pecadores? Que homem é esse que toma essa atitude? Mas Jesus, irmãos, não olha para as críticas daqueles que o criticam, dizendo que ele estava errado. Certamente, aquele povo crítico pensou: não é possível, com tantas casas boas disponíveis aqui na região, ele vai justamente numa casa que ele não poderia entrar. E naquela cidade, a não ser também pecadores reconhecidos, como os próprios publicanos, frequentaria uma casa igual à sua. Somente pecadores iguais a Zaqueu participariam de um jantar na casa de outros iguais a eles. Só que, irmãos, na casa de Zaqueu, nem os piores pecadores queriam participar com ele por causa da sua má fama. Jesus, o nosso Salvador, ele não estava preocupado com as críticas. Jesus, ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam falar, mas Jesus estava preocupado só com uma coisa: Jesus estava preocupado com a salvação de Zaqueu, o perdido. Se existe algo que Jesus se preocupa demais, é com a salvação da sua alma.
Se existe algo que Jesus se preocupa incansavelmente, é que as pessoas o recebam como Senhor e Salvador das suas vidas. Sua missão era buscar e salvar o perdido, e não ficar prestando atenção nas críticas das pessoas. A missão de Jesus era aproveitar cada uma das oportunidades. Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, ele fez o que nenhum mestre da lei, irmãos, naquela época faria. Mas Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, tem contato com o pecador, mesmo sendo criticado, mas o resultado desse contato de Jesus, nós temos daqui a pouco aqui no texto. Mas sabe que nós também podemos cair no erro de achar que devemos não ter contato com pessoas como Zaqueu. Às vezes, nós vemos um drogado, nós vemos uma pessoa com qualquer outro tipo de pecado que nós rejeitamos e falamos assim, nós não devemos ter contato com esse tipo de povo. Imagine se essa pessoa desse jeito entra lá pelas portas do TBM da nossa igreja, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de lado. Mas Jesus não fez isso. Jesus teve contato, se preocupou com o pior dos pecadores, que era Zaqueu. E nos ensina aqui, irmãos, exatamente ao contrário daquilo que nós achamos. Sabe por que isso é importante, irmãos? Foi importante para Jesus e é importante para nós, porque Mateus 9, versículos 10 a 13, dizem esses versículos que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não há como evangelizar, levar a salvação aos perdidos, se não tivermos contato com estes. Sabe que existe um negócio, irmãos, que se chama criar pontes. Criar pontes é você achar um meio de contato com as pessoas. Achar um meio de contato com a pessoa na padaria, com o pecador na padaria, com o pecador no seu trabalho, com o pecador na sua faculdade. Você precisa achar um meio. Jesus ali estabeleceu um meio para falar com Zaqueu. Foi até a sua casa, criou uma ponte, não olhou para as críticas. Jesus se importou com o perdido. E isso traz uma lição para nós. Assim como Jesus olhou para a vida de Zaqueu, e Zaqueu era um dos piores pecadores da época, tinha muitas críticas ao redor, Jesus não olhou para elas, mas foi de encontro ao Zaqueu. Não importa, irmãos, o que as pessoas falam, não importa a acepção que as pessoas fazem, o que importa é que aquela pessoa precisa ouvir de Jesus. E assim como Jesus foi para apresentar o evangelho a Zaqueu, nós também precisamos ir para apresentar às pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus procura e salva o pior do perdido pecador, ou os piores pecadores deste mundo. Jesus, ele procura e salva os perdidos. Amém? Como que ele faz isso? Não importa quem sejam esses perdidos. Pode ser o pior do pecador. Jesus vai lá. Jesus faz isso indo aos perdidos e ele toma a iniciativa. Jesus, ele não se importa ou não se importou com os críticos daquela época. Olha, Zaqueu, aquele homem. Jesus não prestou atenção nisso. Não, o que importa é que ele ouça a palavra do Senhor. Em último lugar, Jesus procura e salva os perdidos, levando os perdidos ao arrependimento. O versículo 8 diz assim: E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 7, irmãos, nós percebemos que Jesus se hospedou na casa de Zaqueu. O texto não nos fala os detalhes, não fala se Zaqueu serviu para Jesus, que tipo de comida, o que eles ficaram fazendo ali, não mostra os detalhes daquela noite. Mas o próximo versículo já mostra Zaqueu reagindo à conversa que Jesus teve na sua casa, porque o versículo 8 diz que Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado, ele sabia que tinha defraudado, porque publicano fazia isso, defraudava as pessoas, enganava. Ele diz assim: eu vou lá restituir, e eu dou 4 vezes mais. Então você percebe que agora Zaqueu já havia sido tocado no seu coração por Cristo. E no versículo 8, nós vemos que Jesus toca de uma forma no coração de Zaqueu, que ele se mostra arrependido naquele momento. Sabe o que é arrependimento? É um voltar atrás, é você abrir mão daquela vida, é você reconhecer o seu pecado. E esse reconhecimento na vida de Zaqueu é claro aqui, irmãos, quando ele diz assim: olha, se é possível, eu restituo, eu peço perdão, eu devolvo. Mas depois da conversa, da apresentação de Jesus a Zaqueu: olha, Zaqueu, eu estou na sua casa, você precisa se converter, você precisa vir a mim, eu vim aqui para te buscar, eu vim aqui para te buscar. E o texto nem diz, irmãos, aqui sobre a conversão de Zaqueu claramente. O texto não diz assim: Zaqueu se converteu a Jesus no dia tal daquela época do Novo Testamento. O texto não diz isso. O texto também não fala claramente que Zaqueu se arrependeu, mas fala. Espera aí, pastor, mas fala ou não fala? Ele não fala diretamente, mas as atitudes de Zaqueu são atitudes de arrependimento, amém, irmãos? Porque quando alguém se arrepende, ele muda de vida. Quando alguém se arrepende, ele diz assim: eu restituo 4 vezes mais. Quando alguém se arrepende, ele diz assim: eis que eu dou aos pobres tudo aquilo que eu peguei de maneira fraudulosa. O arrependimento diz assim: eu que andava numa vida, agora eu não ando mais. Eu que usava droga, agora eu não uso mais. Eu que furtava, agora eu não furto mais. Eu que tinha uma vida de prostituição, agora o corpo é do Senhor, não faço dele mais o que eu fazia. E por aí afora, arrependimento gera mudança. Eu que mentia, agora eu não minto mais. Eu que denegria a imagem dos meus pais, desobedecendo, agora eu não faço mais, porque o arrependimento tomou conta da minha vida. Então, irmãos, ainda que não seja claro diretamente, é claro indiretamente pelas palavras que Zaqueu usa: eu devolvo, eu mudo de vida, eu dou. E o versículo posterior, irmãos, de Jesus, o que falar do versículo posterior? Que Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, né? Então, Jesus buscou e encontrou o perdido Zaqueu. Jesus entrou na casa dele como hóspede, come com ele, participa da sua mesa, está debaixo da mesma lamparina, do mesmo lampião, mas de nenhuma forma, irmãos, Jesus foi influenciado por Zaqueu. De nenhuma forma Jesus se contaminou com a vida de Zaqueu. De nenhuma forma Jesus se envolveu com aquilo de errado que Zaqueu fazia quando ele começou o seu contato com Zaqueu.
Mas Jesus levou Zaqueu ao arrependimento. O exemplo para nós aqui, queridos irmãos, é muito claro. Nós também devemos procurar o perdido, não para compactuar com ele, com aquilo que eles fazem, ou com a mesma podridão de vida. Nós devemos procurar o perdido não para participar do seu pecado. Estão me entendendo? Nós devemos procurar o perdido, não é para ser podre como ele é podre, ou pecador como ele é pecador. Mas o perdido deve ser procurado por nós, para que o Salvador seja apresentado a eles. É Jesus sendo apresentado a eles, que leva o pecador ao arrependimento. Então, irmãos, nós vemos Jesus agora, versículos de 8 a 10, levando o perdido Zaqueu ao arrependimento. Jesus leva perdidos ao arrependimento. A nossa parte é apresentar Jesus para eles. E a sua parte, a única coisa que Jesus pede de você essa noite, é que você ouça atentamente essa palavra, e se você ainda não fez, entregue sua vida a Ele. Porque Ele veio te buscar, Ele veio te procurar, porque Ele sabe que tem algo importantíssimo, e que envolve a sua eternidade, que é a perdição e a salvação eterna. Zaqueu se arrependeu, e você? Irá se arrepender essa noite? Mas sabe que o arrependimento não é só para quem não tem Jesus como Salvador. O arrependimento é para todos nós. Todos os momentos nós precisamos nos arrepender de algum pecado, de alguma atitude pecaminosa que não agradou a Deus. Não existe um dia que deve passar diante do Senhor sem que nós cheguemos diante dele e confessemos os nossos pecados, como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje, irmãos, é tempo de arrependimento, de vida dedicada ao Senhor. É tempo de você, se ainda não fez, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós não sabemos quase nada sobre a conversa de Jesus e Zaqueu, lá na casa de Zaqueu. O texto não fala para nós o que eles conversaram, pois Lucas, ele dá apenas um resumo, mas é marcante nós percebermos que Jesus encerra com duas colocações enfáticas. A primeira delas é que Jesus diz assim: hoje a salvação chegou a esta casa, porque Zaqueu é filho de Abraão. Ou seja, a salvação chegou a essa casa porque Zaqueu faz parte do povo de Deus. Segunda colocação enfática que Jesus faz é sobre o Filho do Homem. Você sabe que Filho do Homem é o título que Jesus utilizava para Ele mesmo. O Filho do Homem, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele caso, Zaqueu era o perdido. Talvez, não sei, eu não conheço a vida, conheço um pouco, né? E o contato que eu tenho com os irmãos da igreja, sim, mas talvez seja o seu caso. O perdido essa noite seja você. Jesus está te procurando, está te chamando, está passando o olhar agora, assim, nessa multidão que está aqui, para te achar. Naquele caso, Zaqueu era o perdido. Quando Jesus diz: houve salvação nessa casa, missão cumprida. Missão cumprida. Então, irmãos, sigamos o caminho de Jesus para nós. Sigamos o caminho que Ele seguiu. Como assim, pastor? Qual foi o caminho de Jesus que nós também devemos seguir?
Primeiro, criando ocasiões para apresentar o Salvador a todo e qualquer pecador, seja ele quem for. Então, nós devemos criar essas ocasiões. Eu já citei um folheto, uma palavra, é no Uber, é na padaria, é no trabalho, as pontes, as conexões precisam ser criadas. Jesus fez isso, irmãos. Jesus era mestre em criar conexão com as pessoas. Ele olhava uma situação no momento, algo do cotidiano, e rapidamente criava uma prédica, uma pregação, e usava aquilo para criar uma ponte com as pessoas. Era um rio, era um poço, era uma árvore. Jesus criava essas conexões para falar e para apresentar o Evangelho. Segundo, além de criar conexão, tomemos a iniciativa, irmãos, pois a ordem em Mateus 28, 19 é para irmos, não ficarmos parados, aguardando que as pessoas nos procurem, mas procurarmos as pessoas para apresentarmos o Evangelho. Em terceiro lugar, não vamos nos importar com o que as pessoas irão falar, com que outros pregadores irão criticar, ou pecadores irão criticar. O importante, queridos, não é o que as pessoas falam de nós quando falamos com os pecadores, mas é o que nós falamos para os pecadores. E o que nós falamos para os pecadores é que Jesus veio para procurar e salvar a vida deles. Nunca se esqueça, irmãos, nosso Mestre Jesus, o Filho do Homem, veio procurar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Desafio foi lançado. Precisamos procurar os perdidos assim como Jesus procurou. E lembre-se que Jesus está procurando as nossas vidas em todos os momentos, para nos arrependermos, para nos dedicarmos a Ele. E Jesus está procurando alguém essa noite que Ele possa salvar. Que Ele possa salvar. Quando eu levantei dali para cá, esse meu caminhar dali para cá até o púlpito não durou 15 segundos. Você sabe quantas pessoas foram para o inferno nesses 15 segundos que eu saí dali para vir para cá? Milhões, milhares de pessoas morreram sem Cristo nesse pequeno intervalo de tempo. Por isso há a urgência, irmãos. Jesus está procurando vidas para salvar essa noite. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra, tão clara, tão direta ao ponto, tão especial para nós,